O Israel Stroll, que acabamos de ver aí, foi responsável por uma das 3 medalhas conquistadas por atletas da Unisanta nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre a tradição da universidade em produzir ídolos no esporte, nós recebemos o pró-reitor da Unisanta, Marcelo Teixeira. Então, Marcelo, boa noite. Obrigado por participar mais uma vez aqui conosco. Boa noite. Você está bem? Tudo bem. Bom, vamos começar falando da Paralimpíada, né, doutor Marcelo, já que a gente viu essa matéria justamente com o Israel, que foi um dos que ganhou, inclusive, uma das medalhas. E é uma forma da gente mostrar que a universidade também investe no esporte inclusivo e não só em grandes atletas já formados, não é isso? É fundamental, porque a universidade tem uma função também importante de inclusão, também de valorização do esporte. Nós temos, principalmente também na natação, assim como no tênis de mesa, atletas que são paralímpicos, atletas que representam a universidade, Fahrenberg, que é interessante, Irineu, porque esses são destaques que aparecem na grande mídia, claro, né? Mas nós temos muitos nadadores, muitos atletas que se sentem tão bem. A gente fica às vezes até emocionado de notar quando eles saem com tantas dificuldades, muitos deficientes visuais principalmente, mas que vêm todos os dias naquele horário para ter o treinamento com o professor Bartolo. Eles fazem questão de comparecerem, eles fazem as suas atividades, sempre geralmente acompanhados por alguém, e ao saírem, eles saem sorrindo, eles saem felizes, eles saem realizados, e são exemplos mesmo para essas novas gerações que às vezes são tão sãs e não valorizam tanto essa questão da sua parte física e muitas vezes até mental também, porque nós temos também os deficientes mentais que participam de atividades esportivas ligadas ao campus. Muitos alunos, alguns deles ligados à comunidade, não são todos alunos da universidade ou do colégio, mas nós abrimos as portas exatamente nessa modalidade para atender o maior número possível. Que a universidade também tem esse tipo de atendimento para essas pessoas aqui, né? No próprio da televisão a gente tem, né? O pessoal de ortopedia, É uma característica, né? São as ações da comunidade, né, que nós atendemos, substituindo até mesmo o que seria obrigação do poder público, que nós sabemos que não conseguem, né? E nós temos aqui diariamente muitos atendimentos. Nós temos acima de 300 atendimentos por mês, desde a parte da manhã até a parte da noite, nas nossas clínicas, que é de fisioterapia, na qual nós temos uma referência com amputados, assim como também na de odontologia, com todos os tratamentos bucais ligados à prevenção de cânceres, com o nosso trailer, que também não só nós recebemos aqui na universidade, como também ele vai a comunidades mais carentes, México 70 e tantos outros que desenvolvemos também atividades fora da instituição. Vamos voltar a falar de Olimpíada. O senhor estava lá, né, na praia de Copacabana acompanhando a maratona aquática. Que emoção, né? Duas representantes. Era exatamente isso que eu queria falar um pouquinho dessa emoção, não é, doutor Marcelo? De repente não ter ganho a medalha e daqui a pouco ganhou a medalha. Inesquecível, viu, Guilherme? Sabe por quê? Porque passa um filme, né? É um trabalho muito longo, que iniciou-se com muito sacrifício, muita dúvida. E eu lembrei até do meu pai, né? Porque quando veio e assumimos aqui na Oswaldo Cruz, né, o Monte Serrat, nunca me esqueço disso, eu muito pequeno, ele fez questão de ir à piscina. Nós tínhamos uma piscina semiolímpica, que era uma piscina de 25 metros. Inclusive tinha um trampolim bonito, grande, mas a piscina, a água estava pela metade da piscina e toda esverdeada com cadeiras dentro da piscina. Então era um depósito praticamente de materiais e equipamentos educacionais. E ele entrou na piscina, ele arregaçou assim a calça, tirou o sapato, entrou na piscina e falou: olha, a partir de hoje nós vamos remodelar essa piscina e essa piscina não será um arquivo morto aqui de materiais, ao contrário, nós vamos revitalizar, assim como o Monte Serrat tinha tido uma tradição, como o Marçal também anteriormente ao Monte Serrat, também eram escolas muito tradicionais na parte esportiva. Ele falou: a partir de hoje o Santa Cecília voltará a reerguer o esporte dentro de uma instituição de ensino. E dali começou uma trajetória, na década de 70, logo no início, final de 69, início da década de 70.
o avanço da escola, naquele instante nós tivemos que aterrar a piscina de 25 e tiveram até muitas críticas ao meu pai. Mas como? O Milton falou que ia reerguer o esporte, agora está aterrando a piscina, né? E praticamente alguns anos seguintes, nós construímos a piscina olímpica, né, que foi uma das primeiras, se não a primeira, que tinha uma disputa ali entre a Portuguesa e a Santista. Essa é a piscina que depois foi desaterrada, Tom Marcelo, que virou para piscina de aquecimento, né, dos atletas? Isso mesmo. E não, a piscina de aquecimento não. A piscina era do outro lado, do bloco A. Do lado do ginásio, que é o ginásio antigo, nós tínhamos uma piscina. Que não tinha o ginásio de esportes, mas tínhamos a piscina, que era a piscina semiolímpica. Aí depois nós passamos para o outro lado. Sim. E aí começamos com a piscina olímpica e aí um trabalho diferenciado, porque aí nós conseguimos fazer um trabalho mais voltado mesmo para a parte de competição. Porque até então o trabalho original do meu pai foi muito no amadorismo, na questão aquela mais da escola, o envolvimento do aluno. Quando nós montamos a Olímpica, aí já começou um trabalho mesmo, não de obrigação para a parte de competição, mas um direcionamento para que, naturalmente, nós tivéssemos uma equipe mais forte. Mais profissional. Mais profissional. E ali nós conseguimos criar, naquela oportunidade, na década já do início de 80, a criação do projeto Adote um Atleta. O que significava isso? Significava um atleta se destacar numa competição esportiva regional, porque nós não tínhamos ainda ninguém a nível nem estadual nem nacional, e que esse atleta começasse a ganhar ou uma bolsa de estudos ou até mesmo recursos financeiros para ajudá-lo ou a sua família para que ele pudesse ter um melhor condicionamento técnico, físico. Se dedicar mais ao esporte. Exatamente. Ali foi uma virada, eu acho que no esporte aqui da Baixada Santista. Foi uma visão que praticamente se consolidou anos após, praticamente em todo o Brasil, em clubes, geralmente mais em clubes, diferentes instituições de ensino. E o Santa Cecília foi diferencial naquela oportunidade, como continua sendo. São raras as universidades, faculdades e colégios que investem tanto no esporte como o Santa Cecília hoje. Que é um pouco lamentável, deveria ser diferente, né, Marcelo? Se todos tivessem esse mesmo tratamento que tem a universidade, aqui a Unisanta, o nosso esporte com certeza ganharia, né? Porque se as universidades investissem mais, né? Mas queria voltar na Poliana, o Kimoto, eu estava lá na praia, qual foi a emoção e a sensação? Uma observação antes disso, Irineu, você tem razão, porque as escolas públicas, principalmente, e alguma parte das particulares, eles, até às vezes por economia, nem sequer cumprem a grade curricular. Abandonaram um pouco, totalmente, as suas dependências esportivas, o seu próprio sem programa. Sem querer ser saudosista aqui, não é? Mas eu me lembro na minha época. Aulas de educação física. As aulas de educação física. Né? Você eu pratiquei esporte, basquete, handebol, corrida, atletismo. Inesquecível. Hoje tem queimada. Raras oportunidades. Então isso, de fato, é um grande equívoco. Existem verbas altas direcionadas a atletas de alto rendimento, de competição, e esquecem da base. Ao invés de dar exatamente para aquele atleta que já é consagrado, que ele precisa também, mas ele já está amparado com empresas, com os seus patrocinadores, e se reverte a verbas altas ainda do governo federal, governo estadual e às vezes até municipal, e há um grande equívoco nisso, porque essas verbas deviam ser direcionadas para o professor de educação física nas instalações dessas escolas. E a Poliana foi num momento mágico, né? Um momento, eu acho que é uma estrela... Tínhamos lá a Ana Marcela Cunha e a Poliana Rimoso. As duas que representavam o Brasil, ambas com títulos mundiais. A Ana Marcela estava tão bem preparada que houve um problema grave com ela de alimentação. O Márcio, ao segurar a vara, uma outra atleta bateu na vara e essa alimentação foi praticamente toda na água, ela não se alimentou, tanto que a nutricionista lá fora, após a competição, pediu que eu agradecesse a Deus pela Ana Marcela ter completado a competição e bem,
Porque se fosse... Porque é um desgaste enorme, as pessoas não têm noção, né, Dona? Muito grande. É um desgaste muito grande que o atleta precisa repor, né? Durante a competição. E até mesmo com líquidos quentes, sim, porque a água muito fria, o corpo pode ter uma hipotermia. Então é grave uma situação dessa. Então ela foi muito bem até perante as circunstâncias. E a Poliana, igualmente, porque fizeram ambas uma preparação muito adequada, a Poliana se alimentou muito bem e conseguiu concluir a prova numa disputa ali emocionante com a francesa. A francesa já tinha tido um problema sério durante a competição. Ao dar uma cotovelada numa outra nadadora, tinha recebido o cartão amarelo. E ao chegar... Ela deu uma gravata, né? Nossa, afundou praticamente a segunda colocada. E nesse esporte, na maratona aquática, Irineu, telespectadores do Caderno Regional, é gravíssimo. A disciplina é como se no futebol um cartão amarelo e seguido vermelho. Se você tem qualquer atitude antidesportiva no mar, porque pode até ocasionar uma morte, porque o desgaste de um atleta nesse ritmo, ao final da prova, você dar, por mais que ela quisesse uma medalha, por mais que ela quisesse a segunda colocação, para a arbitragem é inadmissível. Nós conhecemos porque nós realizamos aqui a abertura do Campeonato Mundial da FINA, né? Realizamos a maratona aquática e sabemos do rigor dos árbitros nesse sentido. Então, esperávamos com expectativa, e eu tinha até comentado, até depois brincamos com o técnico Ricardo Sintra, da Poliana, e ao acabar a prova eu falei, olha, talvez aquela atleta seja desclassificada. E aí o Sintra ali estava muito abatido, né? Ele falou, não, doutor Marcelo, eu acho muito difícil. Quando acabou e veio o resultado, ele veio, me deu um abraço, ele falou, doutor, mas que coisa inacreditável, né? Mas foi uma emoção, imagino, porque não só vem esse filme, como eu comentei há pouco, dessa luta da universidade, de tantos que fizeram parte, que já não estão mais entre nós, o Zequinha, uma pessoa que, coordenador o coroamento, de esporte, né, de todo esse trabalho. Eu acho que são muitas pessoas, não é uma atleta única que está, ela representa um conjunto de fatores fundamentais que eu acho que uma medalha como essa, o Israel estava citando isso, lógico que aquilo é um metal, mas a simbologia no sentido do futuro desses atletas estarem ao lado deles hoje aqui, é uma E isso vai desencadear o interesse de muitos outros pequenos atletas que vão se espelhar e com certeza vão querer praticar o esporte também. É uma expectativa, eu acho que não só no Olímpico, mas acima de tudo no Paralímpico. Então, Marcelo, rapidinho, porque hoje tem horário político, então a gente não pode se estender muito. Só para a gente finalizar, queria que o senhor falasse um pouquinho do José Finkel, que foi disputado aqui em Santos, lá no Internacional, e terminou nesse final de semana. Qual é o balanço que dá para fazer do José Finkel? Muito positivo, Irineu, porque o Santa Cecília voltou ao pódio na terceira colocação no feminino. Nós há algum tempo não estávamos mais frequentando o pódio no Finco e no Maria Lenk. Isso é um bom sinal, mesmo desfalcado da Gabi Roncato, da Ana Marcela e da Poliana, que não nadaram. Mesmo assim, voltamos ao pódio. Tivemos revelações importantes, porque eu acho que esse é o trabalho que é a referência da universidade de revelar novos talentos. Nós tivemos bons atletas oriundos das divisões aqui de base do Santa, que também pontuaram e melhoraram significativamente os seus tempos, muitos deles ainda juvenis e juniores, o que representa muito numa competição de adultos. Então, acho que a quarta colocação foi mantida, nós estamos no top 4 da natação brasileira, nós temos a primeira instituição de ensino do Brasil. Das escolas, né, das universidades, em primeiro lugar. A primeira, aliás, é a primeira, depois você não vê quase nenhuma. Adeus, né? Nenhuma que nós temos na classificação de um campeonato tão importante. Uma pena, como nós já comentávamos, na China, nos Estados Unidos, em outros países, exatamente ao inverso. Nós temos muitas escolas e universidades que representam os seus países e fazem um trabalho... Aqui a tradição foi mais para os clubes, né, do que para as universidades. E os clubes com dificuldades também. Então, passando por momentos difíceis, acabam deixando de investir nos esportes. É uma pena. Então, Marcelo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tenho certeza, veremos muitos frutos ainda desse trabalho. Obrigado pela oportunidade.